Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Então, nesta aula nós vamos tratar sobre o espaço supratentorial, tá? Então, o roteiro desta aula vai ser uma revisão sobre o diencéfalo e os núcleos da base, tá? O sistema de drenagem ventricular, tá? O córtex cerebral nas suas três vistas e, como sempre, as neuroimagens, tá certo? Então vamos lá, no diencéfalo, o que é que neste corte temos que destacar em especial? Podemos observar aqui o tálamo, tá certo? Nesta região aqui, essa estrutura é o tálamo. E logo abaixo dele nós temos o hipotálamo, tá certo? Nesta região aqui, tá? E aí, como nós separamos o tálamo do hipotálamo, certo? É pelo sulco hipotalâmico, tá certo? Contudo, nós não conseguimos ver este sulco na neuroimagem, tá certo? Então nós usamos como referência uma linha que comunica estes dois espaços aqui, tá certo? Além disso, nós temos, passando aqui por cima, o fórnix, tá certo? Que faz parte do sistema límbico, tá? Além disso, nós temos que destacar o septo pelúcido, tá certo? O septo pelúcido ele vai ter uma função muito importante, porque além de segurar o fórnix aqui, ele vai servir como ponto de orientação para dizer se existe desvio da linha média ou não, tá certo? Nós vamos explicar melhor esse conceito de desvio da linha média mais para frente, tá certo? Mas apenas saibam que ele vai ser importante para esta função. Além disso, nós temos aqui, certo? Muito bem destacado, o corpo caloso, tá certo? Então, anteriormente nós temos o joelho do corpo caloso, tá certo? O corpo do corpo caloso e posteriormente o esplênio do corpo caloso, tá certo? Além disso, nós temos o corpo mamilar, tá certo? Que vai constituir o corpo mamilar, o tubo cinéreo, que vão constituir, e o infundíbulo, que vão constituir o assoalho do terceiro ventrículo, tá certo? E o hipotálamo, que vai constituir as paredes laterais do terceiro ventrículo, tá bom? Então, neste corte coronal, nós podemos observar bem aqui o corpo caloso, tá certo? O septo pelúcido, tá bom? O fórnix, bem aqui, tá certo? E os núcleos da base, como por exemplo o núcleo lentiforme, composto pelo putamen e pelos globos pálidos, tá certo? E o núcleo caudado, como observado bem aqui, tá? Além disso, nós temos o tálamo, tá bom? Como observado aqui. E o hipotálamo, que ele vai estar um pouco mais nesta região, constituindo aproximadamente nesta região, constituindo as paredes laterais do terceiro ventrículo, que é mostrado aqui, tá? Além disso, nós temos o subtálamo, tá certo? E a substância nigra bem aqui, logo abaixo, tá? Por fim, nós temos também que destacar a cápsula interna, tá certo? Que passa aqui, ó, separando tálamo e núcleo lentiforme, tá certo? Bilateralmente, tá? Agora nós vamos dar um destaque especial para esta região aqui, para esta área aqui, tá? Um pouco mais inferior e lateral. Pois bem, então duas estruturas que temos que chamar a atenção. Nós temos aqui o corno temporal dos ventrículos laterais, tá certo? E vocês podem perceber que existe uma insinuação, tá certo? Dessa estrutura aqui. E que estrutura é essa? É o hipocampo, tá certo? E aí o hipocampo, em estágios demenciais bem avançados, tá certo? Isso normalmente é visto em pessoas mais idosas, ele vai estar bem atrofiado, tá? Consequentemente, como ele está atrofiado, vai ocorrer um alargamento do corno temporal dos ventrículos laterais, tá certo? Então, vocês vão ver aqui que o ventrículo lateral vai estar um pouco mais alargado, tá certo? Então, nessa figura aqui, nós temos uma representação muito interessante, tá certo? Dos núcleos. Então, desse vermelho aqui,
nós temos o núcleo caudado, a cabeça do núcleo caudado, o corpo e a cauda, tá certo? E vejam que ele tem uma relação muito íntima com o corpo amidaloide, tá certo? Ou amígdala cerebral, certo? Já nesse amarelinho, nós temos aqui a representação do núcleo lentiforme, tá certo? Em especial do putamen, tá bom? E esses tracinhos aqui são a representação da cápsula interna, tá certo? Então, na sua perna anterior e na sua perna posterior, tá? Então, aqui uma figura que vai simular bastante os exames de imagem que vocês vão ver, tá? Nós podemos ver que nessa protuberância aqui, que está fazendo uma impressão no corno anterior, certo? Do ventrículo lateral, vai ser a cabeça do núcleo caudado, tá? Então, observem que a cabeça do núcleo caudado ele vai fazer, tá? Essa projeção que é fisiológica, tá bom? Além disso, nós temos o núcleo lentiforme, que vai ter um formato biconvexo, tá certo? Aberto dos dois lados, tá? E esta substância um pouco mais, esta área um pouco mais pretinha, tá? Vai ser o putamen, tá certo? O núcleo lentiforme. E os globos pálidos vão estar um pouco mais internos, tá? Além disso, nós vamos ter a cápsula interna, tá certo? Sua perna curta e a perna longa, tá certo? Nós vamos ter aqui também de destaque o joelho do corpo caloso, tá certo? Mais anteriormente, que vai ser melhor visto na neuroimagem, tá? E o tálamo, tá certo? Mais posterior a estas estruturas, tá bom? Então, sobre o sistema ventricular, certo? Nós já comentamos sobre ele um pouco nas outras aulas, mas sumarizando nossos comentários aqui. Vejam, no sistema ventricular nós temos dois ventrículos laterais, tá certo? Que vão ser divididos em corpo, tá? E cornos, tá certo? Então, nós temos o corno anterior, nós temos o corno temporal e nós temos o corno occipital, tá certo? E aí os ventrículos laterais eles vão drenar para o terceiro ventrículo através do forame de Monro, tá certo? Que é uma estrutura que fica logo abaixo dos fórnices, tá certo? Que vai ser demonstrada bem aqui, ó, que comunica o terceiro ventrículo, que vai ser essa fendazinha aqui, tá? Aos ventrículos laterais, tá? Então, o terceiro ventrículo, e este terceiro ventrículo vai drenar seu líquido para o quarto ventrículo que nós vimos lá na aula de fossa posterior, tá certo? Através do aqueduto cerebral, tá? Então, essas duas passagens, o forame de Monro ou forame interventricular e o aqueduto cerebral, são duas passagens importantes, porque sempre que eu tiver uma hidrocefalia, é importante eu verificar essas duas passagens, tá certo? A fim de ter noção se elas estão obstruídas ou não, tá certo? Porque existe uma divisão entre hidrocefalia comunicante e não comunicante, tá certo? Já com relação ao córtex cerebral, nós temos que ter em mente o seguinte: o cérebro, ele possui, o telencéfalo, na realidade, ele possui três polos, tá certo? O polo frontal, o polo temporal e o polo occipital, tá certo? Então, nesta vista dorsolateral, quais são duas sulcos que temos que prestar atenção, certo? Então, nós temos a fissura silviana, tá certo? Representada aqui. E o sulco central do cérebro, tá certo? Como é que eu diferencio o sulco central dos outros sulcos? Veja bem, nenhum sulco, seja do lobo frontal ou do temporal, vai chegar e tocar nesse sulco central, tá certo? Tanto na neuroimagem como na peça, é assim que eu identifico o sulco central, tá? Então, anteriormente nós vamos ter o giro pré-central, tá certo? E posteriormente o giro pós-central, tá? Então,
estudando um pouco mais a fundo o lobo frontal, nós vamos ter que o lobo frontal é composto por 3 giros, certo? O giro frontal superior, localizado bem aqui, que vai ter também uma projeção medial, tá? O giro frontal médio, tá certo? E o giro frontal inferior, tá? Esse giro frontal inferior, ele vai ser dividido basicamente em 3 partes, que vai ser a parte orbital, bem aqui, tá certo? A parte triangular, certo? Veja que forma como se fosse um triângulo, tá? Na neuroimagem a gente consegue ver isso aqui. E a parte opercular, tá certo? Que quando tracionada, juntamente também com o lobo temporal, vai dar acesso, vai dar vista para o lobo insular, tá? Já no lobo temporal, quais são os principais giros que a gente tem que prestar atenção? São o giro temporal superior, bem aqui, certo? O giro temporal médio e o giro temporal inferior, tá? Com seus respectivos sulcos, tá? Então, outro ponto de destaque é que o giro temporal inferior, ele vai também ter uma projeção na vista inferior do cérebro, tá certo? Então, já na região parietal, no lobo parietal, nós vamos ter 2 giros que merecem importância, que são, na verdade, continuações dos 2 giros temporais, tá? O giro supramarginal, como destacado aqui, certo? Supramarginal, mas supramarginal de quê? Da fissura silviana, certo? Que está passando bem aqui. Então, o giro temporal superior, ele vai se continuar com o giro supramarginal. E o giro temporal médio, ele vai se continuar aqui com o giro arqueado, tá certo? Aqui, como eu disse, quando é tracionada a porção do opérculo, tá certo? Vai ocorrer a abertura a abertura da fissura silviana e visualização da ínsula, tá certo? Do lobo insular. Já numa vista medial, o que é que nós temos a destacar? Vejam que nós já estudamos o corpo caloso, tá certo? Então, o giro que vai ficar acima, logo acima do corpo caloso, que vai abraçar o corpo caloso, vai ser o giro do cíngulo, tá certo? Como destacado aqui, tá? E o sulco que vai estar logo acima dele vai ser o sulco do giro do cíngulo, tá certo? Como destacado aqui. E aí, mais posteriormente aqui, este sulco do giro do cíngulo ele vai ascender, tá certo? E vai poder ser visualizado através de um sinal radiológico, que nós vamos falar na neuroimagem, chamado sinal do bigode, tá certo? Além disso, veja, acima do giro do cíngulo eu vou ter o que? O giro frontal superior, tá certo? E vai se continuar até mais ou menos esta região aqui, tá? E esta região vai ser denominada lóbulo paracentral, tá certo? E esta região chamada lóbulo paracentral vai ser justamente a região onde vai ocorrer a projeção dos giros pré-central e pós-central, tá certo? Então, patologias que afetem o lóbulo paracentral, eles vão gerar manifestação clínica principalmente onde? Principalmente vão gerar em membros inferiores, seja sensitivo ou motor, tá certo? Motor se afetar um pouco mais aqui na frente, ou sensitivo se afetar um pouco mais aqui atrás, tá? Além disso, entre o giro do cíngulo e a fissura parieto-occipital, nós temos o pré-cúneus, tá certo? O pré-cúneus, que de fato é um bom nome, tá? Porque, como vocês vão perceber, pré-cúneus vai estar logo à frente de uma outra porção que vai ser chamada cúneus, tá certo? E aí esse cúneus vai ser delimitado pela fissura parieto-occipital, tá certo? Lembrando que essa fissura também vai ser importante para separar o lobo parietal do lobo occipital, certo? E o outro limite do cúneus vai ser a fissura calcarina, tá certo?
E aí, quem é que fica nas margens da fissura calcarina? O córtex visual primário, tá certo? Então, patologias que afetem esta região vão gerar principalmente sintomatologia visual, tá certo? Então, agora numa vista inferior, o que é que nós vamos observar? Olhando o lobo frontal, nós vamos ter os giros orbitais, tá certo? Bem aqui, e o giro reto, tá certo? Esse H que vai ser formado aqui pelos giros orbitais é mais uma maneira de, assim, da gente se situar, tá certo? Mas lembrem que não necessariamente na peça ou no exame de imagem vai ser exatamente esse H que nós vamos observar, tá certo? Mas é só para nos orientarmos, tá? E o giro reto, como eu tinha dito. Já no lobo temporal e occipital, um pouco mais aqui atrás, o que é que nós vamos ter? Vejam bem, nós vamos ter o uncus, tá certo? Essa insinuação aqui, tá certo? Que a herniação uncal vai ser justamente quando esse uncus se deslocar mais medialmente para cá e começar a ocluir aquelas cisternas da base que eu tinha dito, tá? Nós vamos ter o giro para-hipocampal, tá certo? Que vai estar paralelo ao hipocampo, tá? O giro para-hipocampal vai estar logo abaixo do hipocampo, tá? Bem aqui. Nós vamos ter também o giro occipitotemporal, tá certo? Onde ele se localiza nesta região, tá? E o giro temporal inferior, tá certo? Localizado nesta região, tá? De importante no córtex temos mais estas formações, tá certo? Então, partindo para a nossa imagem, tá? Neste lado nós temos a tomografia e neste lado nós temos a ressonância ponderada em T1, tá? E a janela de partes moles, tá certo? Na ressonância. Então, vamos lá. Vejam que este sulco aqui, nenhum dos sulcos frontais, certo? Vai chegar diretamente neste sulco. Consequentemente, eu consigo afirmar para vocês que este é o sulco central do cérebro, tá certo? Este sulco aqui. Além disso, lembra do sinal do bigode que eu tinha dito? Olha ele aqui, ó. Parece um bigodinho francês, tá certo? Então, este é o sinal do bigode. É a projeção, certo? É a ascensão, é o resultado da ascensão do giro, do sulco do giro do símbolo, tá certo? Na ressonância nós também conseguimos ver, tá certo? Observem bem que no giro central nenhum outro giro frontal chega, tá certo? Nenhum outro giro frontal vai tocar. E aqui vai estar um pouquinho mais difícil de ver, mas também o sinal do bigode bem aqui, tá? Então, vejam que nessa imagem o sinal do bigode está bem melhor de ser visto, tá certo? E existe outro sinal radiológico que é o sinal do ômega, tá certo? Que é visto bem aqui, ó, ainda no giro, no sulco central, tá certo? Ainda estamos estudando o sulco central. Vejam que esta região que eu estou passando aqui o mouse parece um ômega de cabeça para baixo, a letra ômega de cabeça para baixo, certo? Então é justamente nessa região em que vai estar no homúnculo de Penfield a projeção da mão, tá certo? Ou seja, patologias que afetem aqui nessa região do sinal do ômega vão gerar manifestação clínica predominantemente nas mãos, tá certo? Então, o sinal do ômega nós podemos observar aqui e, claro, no ser humano, né? Não ideal, digamos assim, nem tudo é perfeito, tá? Aqui parece um W, mas é nesta região aqui onde fica o ômega, tá certo? O sinal do ômega, tá? Então, descendo um pouco mais no corte, nós observamos o corpo dos ventrículos laterais, tá certo? Observem que eu ainda não vi nenhum núcleo
da base, tá certo? Não vi tálamo, não vi cabeça do corpo caudado, nem nada. Mas observem aqui, certo? Os corpos dos ventrículos laterais, tá? Outra coisa importante que vocês têm que prestar atenção é com relação a essa diferenciação cortical, tá certo? Eu consigo ver o córtex um pouco mais branquinho aqui, tá certo? Os sulcos também eu consigo observar aqui, tá certo? Porque caso eu não consiga visualizar esses sulcos cerebrais, tá certo? Pode significar que o indivíduo está sofrendo um processo de hipertensão intracraniana, tá certo? E aí pode dizer que ele tem um risco, pode-se dizer que ele tem um risco aumentado de herniação, tá certo? De fazer hérnia. A mesma coisa aqui também na ressonância, tá? Observem que o córtex, aqui é ponderado em T1, tá? Então observem que o córtex é um pouquinho mais escuro que a substância branca, tá? Tem um sinal menor que a substância branca, tá? Observem bem que dá para ver, né, os sulcos cerebrais, tá certo? Observem bem. E os corpos dos ventrículos laterais. Descendo ainda mais o corte, o que é que eu vou observar? Uma imagem muito parecida com a que vocês já viram, né? Até mesmo nessa aula. Então, observe-se essa proeminência, né? Que está voltada para o corno anterior, né? Dos ventrículos laterais. Esta eminência aqui vai ser o quê? A cabeça do núcleo caudado, tá certo? Observem aqui que a ressonância ela traz uma definição bem melhor, tá certo? Então, os cornos anteriores, tá? Como eu tinha dito. O joelho do corpo caloso, bem aqui, tá certo? De novo, na ressonância eu vou ter uma definição bem melhor, observem aqui, tá? O joelho do corpo caloso. Descendo um pouco mais, essa região um pouquinho mais branca, eu vou poder observar o núcleo lentiforme, tá certo? De um lado e de outro, tá? E anteriormente a ela, eu vou poder observar o que? A cápsula interna, passando bem aqui, certo? Na ressonância, tá? Cápsula interna, bem aqui. E núcleo lentiforme, tá certo? Núcleo lentiforme do outro lado, tá? E mais posteriormente o tálamo, tá certo? Onde vocês vão poder observar aqui. Um detalhe interessante, tá, gente? Olha só. Esse pontinho branquinho aqui, tá? São os plexos coroides calcificados, tá certo? Os plexos coroides dos cornos temporais, tá? Isto é normal, tá certo? Não é alteração, tá? Pessoas mais idosas, elas normalmente vão ter tanto a pituitária, tá? Como os plexos coroides calcificados, tá certo? Isso é normal, tá? Então, outras estruturas que nós podemos observar melhor também neste corte da ressonância é o esplênio, tá vendo aqui, ó, posterior, o esplênio do corpo caloso, tá certo? Então, observem bem aqui a diferenciação cortical, tá vendo? Ó? Eu consigo perceber bem os limites do córtex, tá? Podem observar aqui. O lobo da ínsula, tá certo? Localizado bem aqui, ó, tá? Um pouco mais lateral do que o núcleo lentiforme, tá? E os espaços licóricos. Além disso, uma outra coisa que temos que chamar a atenção é o septo pelúcido. Lembra do que eu tinha dito? Então, no programinho de computador, né, específico para ver tomografia, principalmente, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos traçar uma linha reta, tá certo? Simulando a linha mediana, tá? E aí, para saber se existe, por exemplo, se uma massa, vamos supor que eu tenho uma massa aqui, que está supostamente empurrando o meu parênquima nessa direção, né? Empurrando nessa direção. Para saber o quanto de desvio está ocorrendo,
eu vou fazer essa linha mediana, vou traçar essa linha e vou medir a distância do septo pelúcido, tá? Nessa região até essa linha, tá certo? Então vamos supor que, por exemplo, o septo pelúcido estaria mais ou menos aqui. Eu traçaria a linha e mediria essa distância, tá certo? Quanto maior essa distância, mais existe um processo patológico empurrando, tá certo? E gerando o que a gente chama efeito de massa, tá certo? E aí isso pode ser, por exemplo, um hematoma que está expandindo, uma coleção sanguínea que está expandindo, pode ser um tumor, né, que está pressionando, pode ser até um inchaço neste hemisfério do cérebro, tá certo? Que está empurrando, enfim, pode ser muitas coisas. Mas fato é que caso haja desvio da linha média, certo? Aumenta o risco de herniação, tá? E consequentemente morte do cérebro, tá? Mesma coisa aqui, ó. Este é o septo pelúcido, o fórnix está bem aqui, tá? Além disso, nós também conseguimos ver, olha só, o forame de Monro, tá certo? Ou forame interventricular, tá certo? Então, neste corte coronal, só para vocês verem aqui, ó, as estruturas do septo pelúcido, tá certo? Além disso, vocês vão perceber que aqui, ó, nesta região, mais ou menos, vai estar a fissura silviana, tá certo? Lembra que eu disse que a fissura silviana vai separar o lobo temporal do frontal? Pois é. Então, a fissura silviana, inclusive, é uma via de acesso muito comum para neurocirurgias, tá certo? Justamente por isso, ela permite que o indivíduo aqui de fora acesse estruturas bem profundas, tá certo? Podem ser até vasos, o tronco cerebral pode ser acessado por aqui também, tá? Fica só a título de curiosidade. Então, aquela mesma imagem que já foi mostrada para vocês, né? O corpo caudado, tá certo? Os núcleos dentiformes, não dá para ver muito bem aqui justamente pelo fato de ser uma ressonância, de ser uma tomografia, né? Mas vai estar tudo nesta região, mais ou menos. Já aqui, ó, para vocês perceberem os espaços licóricos, tá certo? Para vocês notarem, por exemplo, que aqui, olha só, aqui é uma continuação da fissura silviana, tá certo? Então nós temos a porção do opérculo, né, que vai servir como uma cortina para o lobo da ínsula, tá certo? E a cerebral média, ela vai ascender por essa região, tá certo? Então essas duas imagens estão mostrando em perspectivas diferentes, basicamente duas coisas, né? Na verdade é a mesma coisa, né? Que é a fissura silviana, tá? Então aqui num corte sagital, só para a gente relembrar, vejam, o corpo caloso, tá certo? Acima do corpo caloso eu vou ter o giro do cíngulo, acima do giro do cíngulo eu vou ter o sulco do giro do cíngulo, tá certo? E olha aqui a ascensãozinha do giro do cíngulo, ó, eu vou ter o que aqui? O sinal do bigode, tá certo? Além disso eu vou ter o que? O lóbulo paracentral, tá certo? Bem nessa região aqui. Lembra, se tiver alguma lesão ou processo patológico afetando esse lóbulo paracentral, a manifestação clínica vai ser principalmente em membros inferiores, tá certo? E o giro frontal superior, olha só, como mostrado aqui, tá? Além disso, nós temos também o precúneus, tá vendo aqui, ó? Este é o precúneus. A fissura parieto-occipital, tá certo? Que separa o lobo occipital do lobo parietal, tá? E a fissura calcarina, tá certo? E é nessa região, tá? Onde vai ficar o córtex visual primário. E o cúneus, né? Que é uma porção de giros, né? Uma porção cerebral. É o cúneus. Cúneus e precúneos, tá? O precúneos ele faz parte do lobo parietal, já o cúneus do lobo occipital, tá certo?
Então, lateralizando um pouco mais aquele corte sagital visto anteriormente, o que é que nós temos aqui? Podemos ver o giro temporal superior, certo? O médio mais ou menos aqui se dirigindo e o inferior, tá? Já também aqui nós temos o que? Olha só, que giro é esse? O giro supramarginal, tá certo? Que está acima da margem da fissura silviana, tá? E a porção, né? A parte triangular do giro temporal, do giro frontal inferior, tá certo? Não é possível visualizar aqui, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Então, e continuem seguindo aí na próxima aula, tá?